Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Carlos Cardoso, e eu quero dizer que a nossa live hoje, ela vai ser bem curta. Uma semana muito profética. Nós passamos aí por uma mega manifestação jamais vista no Brasil a favor de um presidente no dia 7 de setembro, que culminou, na viagem de Michel Temer a Brasília. Esse foi o maior abalo, eu acredito, o maior choque daqueles que estudam sobre geopolítica, porque, para quem não sabe, Michel Temer é um agente da nova ordem mundial no Brasil desde a década de 90. E o que aconteceu no Brasil essa semana foi, com certeza, através do governo invisível. Aqueles que governam o mundo preferiram não haver uma intervenção militar, um estado de sítio, e muito menos arrancar Bolsonaro do poder. O que nós estamos entendendo é que provavelmente Bolsonaro vai terminar seu mandato debaixo de muita guerra, muita inflação, muito desequilíbrio econômico, e só Deus sabe o que resta para o Brasil em 2023. E são dias em que cada dia mais o Lula está ficando limpo, e aqueles que fazem a verdade estão sendo incriminados. Então, como eu falei essa semana, tudo que ocorreu deu para dar uma respirada aí, diante de todos os fatos e acontecimentos que estão diante de nós, e nos dá a entender que teremos aí mais um ano pela frente para respirar. Esse respirar que eu estou dizendo é que não vai acontecer nada além do que já vem acontecendo. E eu quero dizer a todos, irmãos, fiquem atentos a tudo que está ocorrendo no mundo, no clima. Nós tivemos um mega terremoto no México, terremotos no Oceano Atlântico, terremotos no Amazonas e no Rio Grande do Norte. Nós estamos vendo o mundo sendo abalado por vários tipos de evento. Foi uma semana aí que a Greta Thunberg foi chamado pelo Senado para falar mal de Bolsonaro e do governo brasileiro no Brasil. O Senado, o senhor Pacheco trabalha para Jorge Soros. Então eu quero dizer que o cerco está se fechando enquanto todo mundo estava focado em manifestações, em tudo que estava ocorrendo. Muitas leis foram aprovadas em municípios e estados pelo passaporte da imunização. Então é um cerco que se fecha. Foi uma semana também que a secretária de saúde da Austrália falou que o monitoramento da vacina é um programa da nova ordem mundial. Ela falou em público
e foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. Então nós estamos vivendo o cerco e a preparação para o governo do anticristo. E uma coisa que eu quero que vocês frisem na mente de vocês: Bolsonaro, Biden, Xi Jinping, líder da Coreia do Norte, Coreia do Sul, Emmanuel Macron, Emirados Árabes, líderes de Israel, todos os governos do mundo trabalham para o globalismo, e se eles não obedecerem à agenda, eles passam por cima. Então nós estamos caminhando para um governo totalitário que dará o poder, então, todos os governos darão poder ao iníquo que está para se manifestar. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós somos a geração do arrebatamento. E eu quero dizer a todos, hoje eu não vou falar muito. Deus colocou algo no meu coração. Eu já preguei, vocês já viram a mensagem pregada, mas essa mensagem que eu vou colocar aqui para vocês agora, eu quero que vocês prestem atenção. Se você já ouviu, ouça de novo, Qual é o propósito de Deus na minha existência? Eu creio que Deus vai falar muito contigo. Medite nessa mensagem, coma dessa palavra, que Deus quer transformar você. Queridos, não deixe de nos ajudar. E não esquecendo que amanhã é o 13º dia do nosso jejum. E eu estou aguardando você amanhã para juntos orarmos e buscarmos a presença de Deus. Deus abençoe a sua semana. Fique com essa mensagem poderosa agora, em nome de Jesus. Nós estamos debaixo de uma guerra espiritual, mas tem muitos guerreiros lutando conosco, para que vidas sejam abençoadas pela palavra ministrada e para que o nome do Senhor venha a ser manifesto. Então eu já estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu quero orar por você. Deus vai manifestar algo novo na tua vida hoje, pelo poder da sua palavra. Pai, muito obrigado por este momento, obrigado pela tua palavra que vai ser ministrada agora. Que toda distração, todo medo, todo pânico venha cair por terra. E que a tua palavra, Senhor, venha a ser o centro agora da nossa adoração, da nossa atenção. E que a tua palavra venha gerar uma fé para o sobrenatural na vida do meu irmão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, vamos ler a Bíblia Sagrada do Evangelho de Lucas. Doutor Lucas não foi discípulo de Jesus, mas escreveu um evangelho para os gregos, para os romanos, desculpa. Lucas capítulo 9, versículo 28. Aleluia. Acho muito interessante essa passagem da transfiguração relatada por Lucas, que ele deixa um detalhe aqui muito forte, uma revelação muito forte. Lucas capítulo de número 9, verso 28 a seguir. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João a Tiago e subiu um monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Qual foi o diálogo de Moisés e Elias? O diálogo de Moisés e Elias foi sobre a morte de Jesus, que iria acontecer em Jerusalém. Vou repetir, qual foi o diálogo de Moisés e Elias com Jesus na transfiguração? Eles vieram conversar sobre a sua morte que iria acontecer em Jerusalém. Querido, qual é o verdadeiro e real propósito da nossa existência? Eu acredito que o maior propósito da nossa existência é a eternidade. Entenda que quando Deus cria o homem,
após ele criar o boneco, a Bíblia diz que ele soprou nas narinas do homem e o homem se tornou alma vivente. Soprar ali vem do ruach, né? O espírito entrando no homem, gerando a vida no homem. A partir do momento que o homem passa a existir, ele recebe a vida do próprio Deus. Nós temos uma origem, e a nossa origem é Deus. E dentro deste propósito de origem, de existência, entenda, todos os homens que nascem, desde Adão até agora, pessoas estão nascendo. Todas as pessoas que nascem, elas nascem para um propósito. Todo ser que nasce, nasce para um propósito, para o louvor e para a glória dele. Infelizmente, queridos, quando você estuda, por exemplo, sobre redução populacional, se você não sabia, o governo mundial fez um cálculo. E dentro deste cálculo, apenas 20% da população mundial vive com propósito. Eu vou repetir. Apenas 20% da população mundial, 20% da população mundial vivem com propósito. 80% da população mundial, segundo esse cálculo da ONU, é um peso morto. Come, bebe, dorme, mas não produz. Não gera riqueza. Não tem propósito de vida. Depende de governo. Depende de ajuda. Porque não desenvolve um propósito na sua existência. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que 80% da população mundial vive por viver. 80% da população mundial vive sem um propósito na existência. Não sabem o que estão fazendo aqui. Não sabem o que vão fazer amanhã. Não sabem sobre o seu futuro. Vivem por viver. E isso é doloroso. Mas entenda, querido, que Deus deu oportunidade a todos de virem à vida. E eu vou repetir. Cada ser que nasce, nasce com propósito. E a minha pergunta para você aqui, você sabe, você tem certeza, você tem convicção do propósito de Deus na sua vida? Você sabe qual é o propósito de Deus para a tua existência? E aí, queridos, você e eu temos que entender que nós temos um código genético. Esse código genético vem do próprio Deus, o próprio Criador. Dentro desse código genético, existem especificações como nós devemos funcionar. Olha só. Sabe o que é isso? Como é que eu e você devemos funcionar? E entenda, nós só vamos funcionar, dentro de uma linguagem bem simples para você entender, se nós estivermos de acordo com o nosso Criador. Enquanto você não estiver de acordo com aquele que te criou, você não funciona direito. Você não vive em ordem, como eu preguei na semana passada, que nós precisamos colocar em ordem a nossa bagunça. E muitas pessoas não entram em ordem na sua vida porque não estão vivendo de acordo com o seu Criador. Deus deu a cada homem o desejo, o propósito de vida. Deus estabeleceu um propósito sobre cada ser. Mas esse ser que sou eu, é você, só vamos funcionar se nós andarmos de acordo com Ele. E enquanto nós não nos enquadrarmos na vontade dEle, no projeto dEle, no propósito dEle para a nossa vida vai ser vazia.
É por isso que tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem propósito de vida. Vive uma vida vazia, como também tem aqueles que não têm nada e vivem sem propósito. Não sabem por que estão aqui. Não sabem qual é o objetivo da vida. Por quê? Porque estão em desordem. Um fabricante, um criador. Não estão funcionando, não estão em harmonia com Deus, estão em desordem. Agora nós só vamos entender o propósito, meu irmão. Isso daqui é muito forte. Da nossa existência, nós só seremos completos quando tudo que nós fizermos ser para a glória do nome dele. Sabe o que é isso? Enquanto você não entender que tudo que você fizer tem que estar de acordo com a eternidade, tem que estar de acordo para a glória e louvor do nome dele, você não vai viver em ordem com ele. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para a glória dele. Agora entenda, meu irmão. Bom você entender que se nós temos uma origem que é Deus, Deus estabeleceu um propósito sobre nossa existência. Se eu entendo que tudo que eu faço tem que glorificar e adorar o nome dele, eu tenho que manifestar aqui na terra a sua glória, o seu reino. Eu tenho que fazer o que ele ama, o que ele gosta. Agora entenda o que é que Deus gosta, o que é que Deus ama, pastor. Deus ama gente. Deus ama almas. E eu só vou entender, meu irmão, oh glória, o meu propósito quando eu entender que eu devo ganhar almas para ele. Quando eu entender que Deus me chamou como um resgatador. Você é o resgate de Deus para a sua família. Você é o resgate de Deus para os seus amigos. Se você é o dono de uma empresa, você é o resgate de Deus para os teus funcionários. Deus quer te usar. Mas para isso acontecer, você tem que entender que ele te gerou com propósito. E quando eu entendo que a minha origem é dele, eu devo agradá-lo a ele. E o que mais agrada o coração de Deus é quando eu entendo que ele me chamou para ser o resgate. E ele deu o exemplo através de Cristo. João capítulo 3, versículo 16. Porque ele, Deus, amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, pelo resgate, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho, para resgatar a humanidade para ele novamente. E todos aqueles que passam pelo Calvário, ele quer fazer resgatadores de almas. Mas sabe o que acontece hoje, meu irmão? Existem pessoas que é doloroso demais ajudar alguém, estender a mão para alguém, atenção para alguém. Hoje eu devo ter respondido mais de 500 mensagens no meu WhatsApp. E um pastor esses dias falou para mim: rapaz, eu não aguento isso não, eu não falo com ninguém no WhatsApp. Sabe o que é? Pessoas que não querem mais resolver problemas de pessoas. Pessoas que estão cansadas de pessoas, estão cansadas da vida. Deus não nos chamou para vivermos a vida em torno do nosso mundo. Deus nos chamou para manifestar e representá-lo sobre a terra. E como eu entendo que a minha origem é dele, ele ama almas, ele ama vidas, eu vou ser o resgate dele para essa humanidade. Mas existem pessoas e só de você pedir uma ajuda para alguém, ela não consegue estender a mão, ela não consegue fazer nada pelo próximo. Então é uma pessoa vazia.
Querido, enquanto você não funcionar de acordo com o Criador, a tua vida vai ser sempre vazia. Hoje nós estamos vivendo um momento de um individualismo tão grande. Pessoas que vivem em torno de si própria, não conseguem olhar para ninguém, não conseguem estender a mão para ninguém, não conseguem perdoar, amar, levantar alguém do chão. O que está escrito, como está dito aí, em 1 Timóteo 3, amantes de si mesmos, soberbos, presunçosos, que não entendem o verdadeiro propósito de existir, porque não estão de acordo com a origem. E infelizmente, meus irmãos, quando nós falamos de corpo de Cristo, entenda isso aqui é muito forte. O corpo de Cristo, apenas 2% corpo de Cristo exercem os 5 ministérios que está em Efésios 4, 10, 11 e 12. Sabe por que apenas 2% respondem ao ministério? Porque 98% do corpo de Cristo não estão executando a obra para o que vieram. A Bíblia diz que nós somos o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mas sabe o que acontece? Apenas 2% do corpo de Cristo exercem ministério. Apenas 2% do corpo de Cristo sabe o que é ter comunhão plena, de dedicação à vida do próximo. Meu Deus! Até quando você vai viver essa inércia? Até quando você vai viver vazio do teu Criador? Nós estamos vendo que apenas 2% exerce. Agora entenda uma coisa. Existem 2 textos que eu vou ler aqui, 3, que é de suma importância. Eu amo esses textos, já citei esses textos, mas se enquadra nessa mensagem, Isaías 46, 10. Eu acho tremendo essa palavra, porque antes de qualquer coisa existir, ele já sabia como é que iria funcionar. Ele determinou um propósito para tudo. E antes de ler Isaías 46, 10, eu vou ler Efésios 1,4, olha o que a Bíblia diz, como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E quando nós lemos o livro do profeta Isaías 46, 10, Deus está falando é dele mesmo. E olha o que Deus está falando, que anuncia o fim. Desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas, oh glória, que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Antes de começar qualquer coisa, primeiro eu termino. Antes de começar qualquer projeto, primeiro eu termino. Antes de começar qualquer situação, primeiro eu termino. Aí vem o Salomão. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Isso aqui é muito forte. É muito forte o que Salomão escreve em 19, 21 de Provérbios. E o que ele escreveu? Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O homem, enquanto ele não está de acordo com a eternidade, e vive pelos seus próprios conselhos, pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios propósitos. Mas quando ele tem um encontro com a origem, com o Criador, aleluia, ele vai entender que o que vai prevalecer na vida dele é o conselho do Senhor que vai permanecer.
Você sabia que a palavra conselho aqui, ela vem de uma reunião? Eu quero liberar algo muito forte sobre a tua existência. Deus falou muito comigo pela manhã hoje, na oração por essa palavra. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Antes de Deus te criar, te gerar, Ele fez um conselho ao teu respeito. Sabe o que é isso? Ele se reuniu à eternidade e Ele escreveu, oh glória, a tua história. Ele escreveu o propósito dele para a tua existência. Ele se reúne com ele mesmo e diz: o Carlos vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai funcionar assim, vai trabalhar assim, vai viajar o Brasil inteiro assim, e ele vai executar o meu propósito. Agora, olha só, meu irmão, esse outro texto que eu vou ler, muitos leem ele e não entendem. Mas quando você lê o Salmo de número 139, verso 16, você vai entender o conselho de Deus, estabelecimento de Deus antes da existência de qualquer coisa. E isso fala de presciência, fala de onisciência, fala de onipotência, fala de onipresença, fala de deidade, fala de eternidade. Sabe por quê, meu irmão? Antes de Deus existir, trazer as coisas à existência, Ele já sabe como terminar. Mas no Salmo 139, 16, olha o que diz a Bíblia. Oh glória! Aleluia! Salmo 139, 16. O que diz a palavra? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda existia. Você sabe o que é isso, meu irmão? Antes de um homem nascer, Deus escreveu a história do homem. Deus tem um livro com a minha história. E o que é o mais forte do Salmo 139, verso de número 16. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, olha só, em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. O que dá a entender, Davi estava em contato com o Criador. Ele estava vendo que ele estava vivendo o propósito de Deus. Deus tem um livro sobre a minha existência, a tua existência. Ele escreveu a minha história, a tua história. Nós só vamos terminar, nós só vamos morrer quando Deus colocar o ponto final. Se Ele não quiser que nós viemos morrer, nós vamos ser arrebatados. Mas entenda que cada época tem muita gente desesperada. Meu pai está morrendo, meu avô está morrendo, o pastor está morrendo, fulano está morrendo. É porque deu o ponto final da história. Porque quem dá a vida, quem tira a vida é Ele. Não tem como nós escaparmos da história que Ele criou. E muita gente está apavorada, sabe por quê? Porque não tem Bíblia, não tem estrutura. Então entenda, glória a Deus, que a nossa história acaba quando Ele quer que acabe. Mas também entenda, porque
Muitas das vezes eu sei que Deus tem uma história para mim. Deus estabeleceu um propósito para mim. Que Deus fez um conselho com Ele mesmo ao meu respeito. Quando eu sei que Ele anuncia o fim desde o princípio. Quando eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Quando eu sei tudo isso e porque as coisas não dão certo para mim. É porque quando nós nascemos, nós perdemos a consciência das coisas eternas. Ele escreveu a história. Só que daí, Romanos 3:23, a Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da sua glória. Então, quando nós nascemos, nós nascemos já debaixo do pecado. Debaixo da influência do pecado e do mal. Agora, no decorrer da nossa história, Deus tem a minha história e a tua história com Ele. Só que daí eu e você começamos a escrever a nossa história. Querido, isso aqui é muito forte. Sabe por quê? Porque tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala, está escrito no livro das obras da eternidade. É por isso que no grande trono branco, Apocalipse 20, a Bíblia diz: e abriram-se os livros. Existe um texto que eu vou ler para vocês, Mateus capítulo 18, versículo 10. Olha qual é um dos papéis dos anjos. Mateus 18, 10, a Bíblia vai dizer: vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo, e os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Numa interpretação da King James, sabe o que está dizendo? É como que se os anjos viessem aqui, assistissem a nossa vida, atitude, palavras, ações, e levassem diante de Deus e escrevessem no livro. Então eles vêm, escrevem e vão e voltam, vão e voltam. É tudo que nós fazemos por meio deste corpo, na nossa história, que muitas das vezes não está de acordo com a história de Deus para a nossa vida, nós daremos conta. Chegará o dia da prestação de conta. Sabe o que existe? Existem muitas pessoas e acham que a sua consciência nunca vai ser violada. E eu quero abrir um parêntese aqui nessa mensagem para você entender que por mais que nós vamos ser arrebatados, por mais que nós vamos passar toda a eternidade diante de Deus, a igreja de Cristo, ela vai participar do tribunal de Cristo. E a nossa consciência vai ser violada. Por quê? Porque Deus vai mostrar para nós tudo o que nós não fizemos por meio do corpo e poderíamos ter feito. E Deus vai mostrar tudo o que nós fizemos em prol do seu reino. O profeta Malaquias disse que há um memorial diante de Deus de todas as nossas ações. Tudo escrito. A história que Deus escreveu para mim está escrita. Mas a partir do momento que eu nasço, que eu venho a nascer pelo pecado, eu sou portador da minha história. E enquanto a minha história não estiver de acordo com a história que Deus escreveu, a minha vida está em desordem. Querido, entenda, oh glória, existe uma história de Deus para a tua existência. Você precisa se enquadrar nela. Você precisa estar de acordo com ela. Você precisa andar conforme ela. Pastor, eu não entendo. Só mergulhar em Deus, querido. Só está no propósito de Deus.
Para muitos, o que eu estou fazendo, por exemplo, de pregar no Brasil, viajar ao Brasil para ir num estado, pregar numa praça, e para outro estado, pregar numa praça, é loucura. Mas assim como a minha esposa teve uma experiência, porque ela me viu pregando em Campo Grande e não tinha ninguém me ouvindo. E ela ficou, meu Deus, o cara está viajando quilômetros para pregar a tua palavra e não tem ninguém ouvindo. Ela abriu a Bíblia, Deus falou com ela e encheu ela da presença, porque por mais que não tenha ninguém ouvindo, eu estou obedecendo a história que ele escreveu para mim. E querido, você não tem noção a autoridade, a unção, a graça de Deus que eu sinto quando eu estou em um estado pregando a palavra. Sabe por quê? Porque eu estou de acordo com a história. Não importa se as pessoas vão parar para ouvir, como o cantor Alário Camargo falou, lá em Goiânia eu parei numa esquina, não tinha ninguém parado. E ele falou, parece que eu tô louco cantando pra rua. Aí Deus falou com ele quando ele estava louvando. Não tem ninguém te ouvindo, mas eu estou recebendo a tua adoração. Não importa se ninguém concordar com o que Deus te deu de visão, de revelação, mas obedeça ao propósito. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Entenda o teu propósito. Pare de fugir da história que Deus escreveu. Pare de ser um rebelde. Se submeta à vontade perfeita e agradável de Deus para a tua existência. Oh glória, oh glória. Agora entenda, meu irmão. Entenda que Jesus, Ele é o nosso modelo. E agora, no que eu vou ministrar aqui, você precisa ter uma linha de raciocínio forte sobre o que eu vou falar. Porque Jesus, sendo o nosso modelo, Jesus, antes de existir, existia uma história falada sobre Ele. Veja, meu irmão, Apocalipse 13:8. Jesus revela a João em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Isaías 46:10 eu anuncio o fim desde o começo. Jesus, Ele veio à terra e recebeu uma natureza humana. E quando Jesus nasceu, Ele nasceu desprovido da consciência da divindade. Meu Deus, isso aqui é muito forte, meu irmão. Ele nasceu desprovido da sua consciência da eternidade, porque na questão de espaço-tempo ele teve que encarnar. E ele teve que ter uma natureza 100% humana. E isso aqui é muito forte. Ele nasceu debaixo de uma natureza humana. Aí, pastor, como é que ele teve consciência? Sabe como é que ele teve consciência? Ele teve uma consciência por aquilo que a sua mãe passou, seu propósito. Mas agora entenda. Quando nós entendermos isso, meu irmão, porque Jesus tomou o corpo humano, que ele veio ser o resgate da humanidade. Porque Jesus tomou o corpo humano, porque ele veio abrir o paraíso para o homem. Porque Jesus tomou o corpo humano, porque ele veio pagar a dívida do pecado humano. Agora entenda, ele teve que vir para a esfera terra, para a terra, para habitar entre nós. Filipenses 2:6, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, ele foi obediente ao que estava escrito no livro, até a morte de cruz. Ele veio a essa terra com um propósito.
Mas ele encarnou, por quê, meu irmão? Tudo que acontece no ambiente de eternidade permanece na eternidade. Então entenda, muitos perguntam por que Deus não perdoou o diabo? Porque o que acontece na esfera da eternidade permanece na eternidade. Mas agora, para Deus se relacionar com o homem, ele se torna um de nós. E quando ele se torna um de nós, ele vem desprovido da sua natureza divina. Ele se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua autoridade, de todo o seu poderio, para ser como eu e você. Mas ele veio aqui para obedecer um propósito. Porque assim como existe uma história ao meu respeito, ao teu respeito, a história dele estava escrita na palavra. Ô meu irmão, é só quem ama a Bíblia para estar glorificando numa mensagem dessa. Isso aqui é revelação. Eu tenho tido experiências com Deus por aquilo que Ele tem me dado. E como Ele é o nosso modelo. Como Ele é o nosso modelo e Ele veio para cumprir o propósito. Ele obedeceu sua história escrita por Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Como é que ele foi sabendo do seu propósito? Ele soube do seu propósito, porque sua mãe com certeza chegou para ele: olha, meu filho, o anjo Gabriel que assistia diante de Deus, ele veio até mim. Disse que eu seria cheia do Espírito e eu geraria o Salvador da humanidade. Você é o Salvador do mundo. E no decorrer da história, para mim não encurtar a história aqui, 0 a 30 anos de idade, Jesus viveu à procura do seu propósito. Jesus viveu em obediência ao seu propósito. E agora, querido, e a cada dia que passava, as escrituras iam se revelando e ele ia cumprindo o seu propósito. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus 6, não andei ansiosos pelo que dia de amanhã, o que havei de comer, pelo que havei de vestir, basta a cada dia o seu mal. Para cada dia Jesus vivia e vivia o seu propósito. Agora entenda, querido, aleluia. Quando nós olhamos para Jesus que vivia cada dia, um dia de cada vez, para executar o propósito, ele só viveu aqui para cumprir o que estava escrito sobre ele. E existe 3 textos que eu vou ler. Lucas capítulo 24, versículo 44. Foi o próprio Jesus que disse, meu irmão. Olha o que Jesus disse: eu vim para cumprir a palavra. E em Lucas 24, 44, olha o que Jesus disse. Ele não quis fugir do seu propósito. 24, 44 de Lucas, Jesus disse: disse-lhes, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito nas leis de Moisés, nos salmos e nos profetas. Eu nasci para cumprir um propósito, e a profecia se cumpriu. O que estava escrito ao meu respeito se cumpriu. Agora olha o que Jesus disse em Lucas 22, 37. 22, 37 de Lucas, Jesus vai dizer assim, ó quanto vos digo, e ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi cortado, porque o que está escrito de mim terá se cumprir. Ele desceu do céu como nosso modelo para cumprir seu propósito. E aqui ele está dizendo, em Lucas 22, 37, tudo que está escrito acerca de mim vai se cumprir. Após se cumprir, em Lucas 24, 44, ele diz, era necessário se cumprir em mim tudo
o que estava escrito nas leis de Moisés, nos salmos e nos profetas. Só que sabe o que eu acho tremendo, meu irmão? Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 a seguir, ele dá uma lição para mim e para você. Porque muitos de nós estamos cheios de vaidade. Muitos de nós pensamos que somos alguma coisa. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4, versículos 5, 6 e 7. Ele vai dizer, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará a luz. Lembra do que eu falei? A minha história vai ter que se enquadrar com a história dele. Então agora ele vai dizer, ele trará à luz as coisas ocultas das trevas. Manifestará. A nossa consciência vai ser violada. Olha o que ele vai fazer, ele vai manifestar os desígnios do coração. Então cada um receberá de Deus o louvor. Mas olha o que está escrito no versículo de número 6. Eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança minha a Apolo, por amor de vós. E aí Paulo vai dizer, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbendo a favor de um contra o outro, porque quem te faz diferente, o que tu tens ou o que tens recebido? Se o que recebesse, por que te gloriais como que se não houvesse recebido? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo para nós não irmos além de tudo aquilo que está escrito. Para quê? Sabe o quê? Porque, olha só o que ele está dizendo, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim, Apolo, por amor de vós, que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, para não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque estava vendo a briga, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Mas é um que planta, outro rega, Deus dá crescimento. Se cada um, é isso que Paulo está dizendo, se cada um fazer o que está escrito, se cada um cumprir o seu propósito, não vai haver competição entre nós. Mas sabe o que acontece hoje? Sabe por que a contenda? Sabe por que há discussões? Sabe por que há dissensões? Sabe por que há heresias? Porque um acha que é melhor que o outro. E nós estamos vivendo esse momento em que muitos não estão cumprindo o seu propósito, porque estão cheios de vaidades, porque acham que é eles que pregam, eles que cantam, eles que fazem, eles que são os pastores. E eles estão tomando o poder que pertence a Deus, a glória que pertence a Deus. Mas vai chegar o dia da violação da consciência, que Deus vai manifestar as trevas e o que está no coração do homem. Agora entenda, querido, Jesus viveu até os seus 30 anos, vivendo cada dia em direção ao seu propósito. Qual era o propósito? Morrer cruz. E lá em Lucas 9:31. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Segura teu coração aí, porque Deus quer falar. 9:31. O que Moisés e Elias fizeram fazer na transfiguração, pastor? Aqui, ó. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, qual havia de se cumprir em Jerusalém. Você sabe o que Moisés e Elias vieram fazer? Moisés e Elias vieram revelar o propósito. Moisés e Elias disseram, é em Jerusalém que a profecia vai se cumprir. É em Jerusalém que haverá morte pelo resgate do mundo. E sabe o que Jesus fez? Ele correu para o propósito. Jesus correu para
pedindo aqui, meu irmão, não corra do propósito de Deus para a sua vida, mas corra para cumprir o propósito de Deus na tua existência. Quando ele recebe a revelação do seu propósito para Moisés e Elias, ele não foge de Jerusalém, ele corre para Jerusalém. E o que eu acho incrível, meu irmão, se você ler Lucas 9, 10 e 11, você vai ver Jesus não sendo hospedado pelos samaritanos. Sabe por quê? Porque ele estava indo para o propósito. Aí os discípulos que não entendiam o propósito, Senhor, manda fogo do céu e consome esse povo, porque não te recebeu. Os discípulos não entendiam nada do propósito. Jesus estava correndo para o propósito. Agora, meu irmão, eu vou te dar uma pérola da Bíblia. Isso que eu vou liberar para você é muito forte. Quando você pega a Bíblia cronológica, quando você pega a Bíblia na harmonia do Evangelho, você sabe para onde Jesus foi após receber a revelação da sua morte? Jesus foi para o templo. Aí vem João capítulo 2, versículo 18 e 19. Queridos, entenda que em Cristo não havia condenação nenhuma para a crucificação. Sabe o que aconteceu? E correu do propósito. Mas antes de eu ler João, eu posso pensar assim, é por isso que eu amo pregar. Eu creio que Moisés pegou e disse para Jesus, olha Jesus, lá em Deuteronômio, no capítulo de número 21, olha o que está escrito em Deuteronômio 21, sobre o propósito. E isso que eu vou falar aqui é muito forte, meu irmão. Deuteronômio capítulo 21, verso 22 e 23. Olha o que Moisés escreveu. E Moisés escreveu e estava lá conversando com Jesus. Isso é sobrenatural. 21, 22 e 23. Deuteronômio 21, 21, 22, 23. Então, olha o que está dizendo a Bíblia. Olha só, então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até a morte, e tirarás o mal do meio de ti de todo Israel. A Bíblia vai dizer, versículo 22, quando também em algum houver pecado digno de juízo de morte e for morto, o pendurarás em um madeiro, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto um pendurado é maldito de Deus, e assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te deu. Olha só, olha o que a lei está dizendo. Quando alguém houver pecado digno de juízo de morte, e for morto, o pendurarás no madeiro. A cruz não era de Barrabás. A cruz não era a ideia dos romanos. A cruz não era a ideia dos judeus. A cruz era a ideia de Deus. Meu Deus. Estava escrito em Deuteronômio 21, 22, que quando alguém fosse achado em pecado digno de juízo, era para ser morto, pendurado em um madeiro. E é muito claro aqui, o seu corpo não podia passar das 6 horas da tarde. Teria que ser sepultado no mesmo dia, para não contaminar a tua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Mas agora a minha pergunta para você é, olha o propósito na palavra. Como pode achar juízo e pecado no Filho de Deus? Sabe aonde você vai achar o pecado que levou ele para a cruz?
Você sabe aonde você vai achar o pecado que levou Cristo para o propósito? Ele recebe a visão de Moisés e Elias e ele corre para o templo. E dentro da harmonia do Evangelho, João, agora sim, João 2, versículo 18 e 19. Olha o que trouxe a morte a Cristo. Olha o que trouxe juízo para ele. Respondendo, pois, os judeus, João 2, 18 e 19. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazer isso? Sabe o que Jesus disse? Olha o que Jesus disse. Jesus respondendo e disse-lhes: destruirei este templo em 3 dias e o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus espíritos lembraram do que ele dizia e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Você sabe por que Jesus foi para a cruz? Você sabe por que Jesus foi para o propósito? Porque ele chegou no templo e ele amaldiçoou o templo. Ele disse: eu vou destruir esse templo e eu vou reerguê-lo em 3 dias. Agora presta atenção. Talvez você não sabia disso, mas está na Bíblia. Esdras capítulo 6, versículo 11. Ô meu irmão, estou sentindo a graça de Deus, porque isso aqui é Bíblia pura. Isso aqui é Bíblia sem mistura. Isso aqui não tem veneno, que Deus vai te dar vitória, que o milagre vai acontecer, não. Isso aqui é a pura palavra do Eterno. É a palavra daquele que quer alimentar até a tua alma, até a eternidade. É por isso que tem muita gente que está seguindo esse canal e não suporta mais participar em culto de igreja, que fica ouvindo o pastor dizendo que vai dar milagre, revelação, porque após se apegar a essa palavra, após amar essa palavra, nós vamos dizer como Pedro: Senhor, para onde iremos nós se só tu tens as palavras e vida eterna? Olha o propósito. Jesus amaldiçoou o templo em João 2, 18 e 19, por quê? Existia um decreto de Dário. E se alguém amaldiçoasse o templo, meu irmão, olha o que está escrito na Bíblia. Esdras, capítulo de número 6. Oh glória! Versículo de número 11 e 12. Isso aqui é muito forte. Esdras capítulo 6, versículo 11 e 12 também. Por mim se decreta que todo homem que mudar o decreto se arrancará o madeiro da sua casa e será levantado e pendurarão nele e da sua casa, e fará isso de um monturo. Você sabe o que é isso? O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a mão para mudar o decreto e para destruir a casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se faça. Você sabe o que Dário pronunciou aqui? A morte de Cristo. Porque Dário disse que se alguém profanasse o templo de Deus, se alguém amaldiçoasse o templo de Deus, olha o que está escrito, verso 11 de Esdras 6. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa, a viga da casa será arrancada. Fique com essa palavra: a viga da casa será arrancada. E sabe o que vai fazer? E será levantado. E pendurarão ele na viga da sua casa. E a sua casa se fará um monturo. Se amaldiçoar a casa. Deus.
Jesus, pega a linha da mensagem, meu irmão. Eu estou esmiuçando para você entender. Jesus conversa com Moisés e Elias sobre a sua morte. Moisés fala Deuteronômio, capítulo de número 21, 22, 23, sobre a morte de cruz. Jesus recebe a missão, ele vai para o templo, João 2, versículo 18 e 19. Ele amaldiçoou o templo e disse: esse templo será destruído e eu reerguerei em 3 dias. Aí Jesus cumpre o decreto de Dário, que disse que se alguém amaldiçoar o templo, a viga da casa será arrancada. E ele será morto na viga da sua casa, pendurado. E a sua casa será destruída. Meu Deus. Ele veio para cumprir o propósito. E agora vamos para a Bíblia, meu irmão. Vamos para o julgamento de Jesus diante de Anás e Caifás. Mateus capítulo 26. Meu irmão, isso aqui é mensagem para você ouvir 2, 3 vezes. Porque Deus está te dando alimento. Deus está te dando palavra que gera em você desejo de adorar, de glorificar, de ser fiel, de ser santo. Jesus veio e cumpriu o seu propósito. Agora olha o que está escrito em Mateus capítulo de número 26. Versículos 57 ao 61. E os que prenderam a Jesus os conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e entraram, assentou-se os criados para ver. Ora, presta atenção nisso aqui, meu irmão. Ora, os principais sacerdotes e anciões e de todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não acharam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas não acharam. Porém, chegou 2 falsas testemunhas. E olha o que está escrito. Verso 61. E disseram: não é este que disse: eu vou derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Conduz 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas estavam lá quando Jesus recebeu a missão e foi para o templo e amaldiçoou o templo. Elas estavam vendo Jesus dizer que iria destruir o templo e iria reconstruir em 3 dias. Então aparecem as 2 testemunhas. E quando elas dizem que Jesus disse que iria destruir o templo e reerguer o templo, o sumo sacerdote lembra do decreto de Dário. E levantando-se o sumo sacerdote disse-lhes: não responde coisa alguma ao que está diante de ti. Jesus, porém, guardava em silêncio. Sabe por que Jesus guardava em silêncio? Agora eles vão me levar para a cruz. Agora eu vou cumprir o meu propósito. Orebacande ohewi. Uremike lebaia keminahaya. Ele veio para cumprir o que estava escrito no livro. Ele veio para cumprir o propósito. Oh, Espírito de Deus! Aleluia! E sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? Eu entendo que não só Jesus cumpriu o propósito, mas eu entendo o propósito da vida de José. Você sabe que muitas das vezes você lê sobre José na Bíblia e você não entende aonde está José nessa ideia, nessa história. Você sabe aonde José estava? Em toda essa história. José estava construindo a viga que Jesus seria crucificado. Meu Deus. José, o padrasto de Jesus, estava construindo a casa. E ele iria ser destruída para a morte dele. José cumpriu o seu propósito. Me prova na Bíblia, meu irmão, a casa de Jesus foi destruída no dia da sua morte.
Porque para cumprir o decreto de Dário, eles foram na casa, destruíram a casa, pegaram a coluna da casa, a viga da casa e penduraram Jesus nela. Pastor, me prova na Bíblia. Está na Bíblia. João capítulo de número 19, versículo 28. Jesus está na cruz, e sabe quem está na cruz? João está na cruz, o discípulo amado, que deitou a cabeça, foi o único que permaneceu ao lado de Jesus até a morte. Mas olha o que está escrito, João 19, 28. Depois disso, sabendo que Jesus, aleluia, que Jesus, depois disso, sabendo que Jesus já estava, que todas as coisas já estavam terminadas para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e eles deram vinagre, mas o que eu quero ler está no verso de número 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e o que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse-lhe a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E é o versículo de número 27. Pois disse ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. Jesus apresenta João Maria como sua mãe. Sabe por quê? Olha o que está escrito aqui. E desde aquela hora o discípulo recebeu Maria em sua casa. Você sabe o que é isso? Talvez você não sabe o que é isso. A casa de Jesus foi destruída no dia da sua morte. E porque Maria não tinha mais casa para morar, ela foi morar na casa de João. Porque se cumpriu a profecia. Se cumpriu tudo o que estava escrito nas leis de Moisés, nos salmos e nos profetas. Oh glória, e sabe o que eu acho tremendo, meu irmão? Aleluia. Aleluia. Olha o que está escrito. Para nós terminarmos essa meditação do propósito. Jesus disse em Lucas 24, 44, era necessário se cumprir em mim tudo o que está escrito nas leis de Moisés, nos salmos e nos profetas. Tudo o que estava escrito se cumpriu, mas olha o que estava escrito no Salmo. Salmo de número 68, versículo 19, 20, 21. Bendito seja o Senhor, que de dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação. Ao Senhor pertence os livramentos da morte. Mas quando você lê o versículo 21, você acha que não tem sentido, mas você só vai achar sentido nisso aqui. É na crucificação. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos. E aqui está escrito: crânio cabeludo que anda nas suas culpas. Ao Senhor pertence a salvação. E Ele vai ferir gravemente a cabeça dos seus inimigos, e o crânio cabeludo que anda em suas culpas. Você sabe o que é isso? Você sabe que o Gólgota até hoje, se você puxar lá, Gólgota é um crânio. Gólgota era o altar de Satanás. Era o altar da morte. Aí José passou a sua vida construindo uma casa, para que a viga daquela casa fosse a espada que iria ferir o crânio de Satanás. O altar da morte foi ferido quando a cruz foi suspensa e o Filho do Deus esmagou o crânio cabeludo no Calvário. É aqui, meu irmão, que você tem que entender. E se você olhar da cruz de baixo, você vai ver uma cena. Agora eu quero que você imagine a visão da cruz de cima. É Deus pegando a cruz e colocando a cruz no crânio
no altar da morte, da destruição. Ele enfinca a cruz no crânio, porque estava escrito que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está consumado. A dívida está paga. Eu cumpri o meu propósito. Querido, eu termino essa mensagem dizendo: em um livro escrito ao teu respeito, a mão de Deus. Quando você nasceu, Deus te deu o direito, o livre-arbítrio de você escrever a sua história. Mas enquanto a sua história não tiver de acordo com a história que Deus escreveu, fora do propósito, a tua vida vai estar em desordem. O maior propósito de Deus na tua vida é a eternidade. Sabe aonde Ele abriu o portal da eternidade para nós estarmos com Ele? Quando Cristo cumpriu o seu propósito na cruz. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Chegamos, pois, com o coração aberto ao lugar santíssimo, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Siga o modelo de Jesus. Jesus cumpriu a profecia. Cumpra o que está escrito ao teu respeito. Se submeta! Saia da rebeldia! Você só vai parar de sofrer quando você se encaixar no propósito. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Eu preciso orar, eu preciso terminar. Mas eu estou sentindo uma autoridade do céu quebrando cadeias. O diabo estava te amarrando para você não cumprir o propósito, mas hoje, pelo poder da palavra, você está livre. Cumpre o teu propósito. Cumpre o teu propósito. Execute o teu propósito. Deixa Deus te usar na terra. Deixa Deus manifestar a glória dele através da tua vida. Eu profetizo que esta semana, onde você colocar teu pé, onde você colocar tuas mãos, acontecerá coisas sobrenaturais na terra. Eu profetizo um renovo sobrenatural sobre a tua vida agora. Aleluia. Deixa eu orar por você, meu irmão. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. E eu vou dizer aqui, sem vaidade nenhuma, meu irmão, ouça essa mensagem pelo menos 3 vezes essa semana. Ouça essa palavra, porque cada vez que você ouvir essa palavra vai te trazer uma visão diferente do que você ouviu. Coma dessa palavra. Viva dessa palavra. Esta semana coisas extraordinárias vão aparecer no teu caminho. Esta semana você vai ver coisas sobrenaturais acontecer no teu sonho. Deus vai dar visões e revelações essa semana para você. Obrigado, Deus. Aleluia. Deixa eu orar por você. Reúna a sua família aí. Reúna a sua casa aí. Remi que lebau e jove guideremi na canduremanaya. Uremi que lebau e jove dereba canduremi que lebaia. Pode falar em línguas, pode adorar, pode exaltar. É a glória de Deus que está restaurando a tua comunhão com o céu agora. Receba a autoridade do Espírito, receba unção, receba renovo, receba doses espirituais agora. Seja tomado por essa presença agora. Eribacando reminacando erebacando remique lebarrastia. Uremique lebau e jovedere bacando eremanarraia. Receba visões de Deus agora.
Seja tomado por esta presença agora. Solte rajadas em línguas estranhas agora. Seja revestido de poder do alto agora. Ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito, enche essas vidas agora para cumprir o propósito da sua existência. Que a ordem volte, Senhor. Que os céus se abram, Senhor. Que a tua palavra ressuscite homens e mulheres e jovens nesta noite. Em nome de Jesus. Nós não vamos mais correr do propósito, Pai. Nós vamos correr para executar o propósito. Nós vamos correr para obedecer a tua voz e a tua palavra. Em nome de Jesus. Oh glória. Oh glória. Tequilau e Jove derebacandu guiele manahastia. Uremi que lebau e Jove derebacandu uremini que lebau e Jove deremanahastia. Receba poder. Esse poder não vem da terra, esse poder emana do céu. Receba poder. Receba virtude, receba unção na tua alma. Eriba calavaste, ereba candure menegue elebahastia. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que possamos a cada dia nos aproximar dos valores eternos. Que possamos executar a tua vontade. Em nome de Jesus. Oh meu irmão, eu estou sentindo uma presença gloriosa. Meu amigo aqui tem que ir embora. Mas nós estamos na presença de Deus, queridos. Fique nessa presença, fique nessa glória. Fique envolvida nesse manto de mistério. Fica tomada pela presença, tomado pela presença. Tem coisas sobrenaturais acontecendo em volta do mundo agora pelo poder dessa palavra. Tem famílias sendo restauradas, tem ministérios sendo ressuscitados, tem coisas do céu se manifestando na terra. Deixa Deus tomar a tua vida. Oh glória. Aleluia, 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 nada além da palavra, nós precisamos é só da palavra. Decalau e jevedere manahastia, orebacando remique lebahaste, erebacando remanahaya. Seja cheio do Espírito de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Deus te deu uma semana abençoada e cheia do Espírito Santo. Essa semana nós vamos ter live, domingo que vem. Nós estamos aqui novamente, se você não puder assistir durante a semana. Mas Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora.
Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10.